Mensagem da semana para minhas preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Fala-se muito hoje em dia de muitos métodos, de como respirar, de como meditar, de como alcançar a sabedoria, até mesmo o autoconhecimento. E menciona-se muito a filosofia oriental, mas ninguém conta um pequeno detalhe. Os ocidentais foram para o Oriente em busca da filosofia oriental. Tiraram suas próprias conclusões e, ao atravessar o oceano, distorceram muitas coisas, criaram receitas, métodos, e isso resultou no que é conhecido hoje como esoterismo. Não se fala também que espiritualidade e cultura na filosofia oriental está intrínseco. Se vive aquilo que acredita como indivíduo e na sociedade. Seja o que acredita no mundo físico, seja o que se acredita na espiritualidade. E o que se acredita está na cultura, na tradição, no modo de vida. A coisa chegou num ponto que a filosofia oriental está sendo comercializada. Nem seria preciso ir até o Oriente para receber um pouco dessa filosofia. Bastaria apenas pesquisar sobre os costumes e o modo de vida das culturas orientais, né? A filosofia oriental, em resumo, se baseia em duas coisas: viver no aqui e agora. O primeiro dom que recebemos quando viemos para este mundo é a vida. Esta vida, ela deve ser zelada, cultivada até o fim dos nossos dias, como se nós tivéssemos recebido ela e um dia teremos que devolver ela. E ao devolver, devemos fazer isso a entregando em bem melhores condições do que recebemos ela. E tudo, absolutamente tudo o que realmente temos está no aqui e no agora. Então, para dar uma noção da filosofia milenar oriental, eu trago alguns ensinamentos antigos chineses, que é a cultura oriental mais antiga que existe. Esqueça-se da sua idade. Focar-se na sua idade contraria viver
no aqui e o agora. Então, esqueça a sua idade, porque ao mesmo tempo, focar na sua idade te limita. Ao alcançar determinada idade, você começa a pensar que você não tem mais um longo caminho pela frente. Você não tem mais as mesmas oportunidades. Você não tem mais vitalidade. E isso é uma ilusão. Uma ilusão limitante criada pelo foco na idade. Então, esqueça-se da sua idade. Apenas seja quem você é hoje. Não se avalie pelos anos que passaram. Não importa quantos anos você viveu. Não importa as suas experiências. Isso não vai te fazer maior nem menor do que ninguém. Isso não vai te tornar mais sábio ou menos sábio. Isso não vai te tornar mestre ou discípulo. Você apenas viveu os anos que já viveu. O foco continua sendo o aqui e o agora. Cure-se com exercícios, palavras, ervas, massagens, calor e frio. É bem lógico, né? O movimento, exercícios para que o corpo mantenha toda a sua mobilidade, palavras para que você se cure internamente e também contribua para curar as outras pessoas. Aquilo que você fala interfere em muito na sua vida e na sua saúde, no seu interior. As ervas, elas são essenciais para o bom funcionamento dos órgãos, para a limpeza dos órgãos. É bom pesquisar sobre chás, sobre banhos com ervas. As massagens, elas ajudam nos problemas circulatórios e também fazem com que nós sintamos melhor a nós mesmos. É um carinho que damos ao nosso próprio corpo. É conhecer com o tato o nosso corpo. Massagear a nós mesmos ajuda na circulação, no relaxamento. Calor e frio. Tanto o calor quanto o frio auxiliam no funcionamento dos órgãos, de toda a nossa estrutura e faz com que o nosso corpo sempre esteja reagindo de acordo com a temperatura. Em resumo, o movimento. Ninguém pode se curar realmente no ócio, a não ser que esteja com uma doença em que seja necessário repouso absoluto. Mas uma pessoa que não está doente, ela se cura o tempo todo e mantém a sua saúde quando ela está em movimento. Se ela viver em inércia, no ócio, em procrastinação, a tendência é que ela
torne a saúde dela frágil. Inale o aroma das árvores e das ervas. Desculpa. Ai. Não, a chamada não tem que se curar. A chamada tá algumas horas sem falar, desculpa. Inale o aroma das árvores e das ervas. O contato com a natureza sempre, mesmo que você tenha plantas em vasos, um pequeno canteiro. Quando você vai a um parque, sinta as árvores, ouça o som que as árvores fazem, toque as folhas das plantas, sinta o aroma das flores, mas saiba que as folhas também têm aromas, a casca das árvores também tem aromas. Sinta a natureza com todos os sentidos, se for possível. Coma arroz, beba chá e esconda a carne entre os vegetais. Dê uma pesquisadinha no Google e saiba por que, por exemplo, os asiáticos, eles têm a pele que eles têm. O consumo de arroz, o benefício do arroz. Mas um arroz sem óleo, sem tempero e sem sal. O arroz em si é ótimo para a pele e também para o organismo. Chá em vez de água ou refrigerante. Antes ou depois ou durante as refeições, e principalmente chá verde, ajuda em todo o sistema digestivo. E a carne, que ela não seja a maioria no prato. Coma mais legumes e vegetais, menos carne. Não que eu esteja pregando vegetarianismo, mas a carne, ela passa a ser nociva com o modo que os animais são tratados e como eles são abatidos. Os animais, eles têm a capacidade de prever o perigo e principalmente o risco de morte. Isso libera na carne várias toxinas que são nocivas ao ser humano. Então, continue comendo carne, mas que o verde seja a maioria no seu prato. Coma carne o suficiente para você poder manter a proteína animal no seu organismo. Mantenha seus rins quentes e a sua cabeça fria. É essencial cuidar dos rins. Qualquer doença, qualquer deficiência que venha afetar os rins pode colocar o corpo todo em risco. Beba água, mas não 3 litros, 2 litros, 1 litro por dia. Toda vez que sentir sede, beba água. Beba água depois que for ao banheiro. Você urina, depois você bebe água para repor a urina que você expeliu, a água. Isso vai renovando a água do seu organismo. Imagine um pote cheio de água
e essa água parada por uma semana. Em uma semana, além de estar suja, ela ainda pode estar com um cheiro desagradável. O mesmo ocorre com a água dentro do nosso corpo. Quantos por cento o nosso corpo é composto de água? Se esta água não for renovada, ela passa a fazer mal para nós. Então, é preciso fazer com que os nossos rins funcionem bem. Também pesquisem sobre um exercício do Tai Chi Chuan específico para os rins. É um movimento simples que é feito que massageia os rins. É muito bom. Mantenha a cabeça fria. Procure sempre trabalhar a mente zen. Você não consegue encontrar soluções para nada se você estiver com a cabeça quente. Você não consegue manter um bom diálogo ou uma boa interação social se você estiver com a cabeça quente. A sua alimentação não será bem absorvida pelo seu organismo se você estiver de cabeça quente. Nada ao longo do seu dia vai ficar bom, vai ser produtivo, vai ser benéfico se você estiver com a cabeça quente. Então, se esforce para manter a sua cabeça sempre fria. Por quê? Porque esquentar a cabeça, se estressar, se irritar, não vai alterar nada a não ser a sua própria saúde, a não ser o seu humor. As questões para serem resolvidas vão continuar no mesmo lugar, independente do seu nível de estresse, da sua pressa, da sua ansiedade. Então, é preferível que a sua cabeça sempre esteja fria. Ria mais. Quantas vezes ao longo do dia você ri? Ao findar a semana, quantas vezes ao longo da semana você ri? Ria de tudo. Ri de lembranças bobas. Ri de coisas bobas. Ri de uma piada. Sorria para as pessoas. Sorria para você mesmo quando você acorda e se olha no espelho. Se dê bom dia sorrindo. Olhe para o seu pet e sorria. Sorria para a vida. Sorria para o dia. Ah, mas eu tô triste. Eu tô com vontade de chorar. Estar triste vai te deixar pior e vai afetar a sua saúde. Ficar triste não vai modificar nada na sua realidade. Mas se você procurar ficar alegre e sorrir mais e rir mais, com certeza as coisas começam a mudar. Esqueça-se do que é ruim. Pense sempre no lado bom. Pense sempre no que é positivo. Tenha mais otimismo. Por mais difícil que possa ser a situação, faça isso por você, pela sua saúde e pela sua sanidade mental.
Se focar no ruim cria toxicidade para o seu organismo e para a sua alma. Se focar no ruim te torna uma bomba que a qualquer momento pode explodir. Se focar no ruim só vai tornar as coisas pior. Causa e efeito. A lei da atração. Se você se focar no que é ruim, você vai alimentar o que é ruim. Mas se você se focar no que é bom, no que é positivo, ser mais otimista, você vai alterar as coisas à sua volta e dentro de você. Então, esqueça-se das coisas ruins. Mesmo os problemas, se você não pode resolvê-los agora, coloque de lado. É como se tudo o que você tem que resolver da sua vida formasse uma fila. O próximo da fila é um problema. Você tem como resolver? Não? Então, coloca na sala de espera. Próximo. O próximo, você tem como resolver? Então, resolva. E assim, vai seguindo. Enquanto isso, aquilo que você não pode resolver agora está na sala de espera. Quando você tiver condições de resolver aquilo, você encara aquele problema. É melhor assim, principalmente para a sua saúde. Você estará protegido se for amável. Pode acreditar. Se você for uma pessoa mais educada, mais gentil, mais amável, mais simpática, você vai receber a mesma coisa. Pode ter certeza. Se você desacredita disso, é porque faz muito tempo que você não tem essas atitudes. Experimenta. Se você for ranzinza, sério demais, viver com a cara fechada, mal-humorado, você vai afastar as pessoas de você. Você vai fazer com que as pessoas vibrem negativamente em sua direção. Por quê? Porque as pessoas, elas vão começar a te repelir. Elas vão te ver com maus olhos e não é questão de não importa o que os outros pensam de mim. Então, seja amável. Use, ressuscite a sua empatia. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E é isso que vai acontecer. As pessoas, elas vão ser recíprocas. E se em algum momento alguém não for, compreenda que essa pessoa, ela pode estar no estado antigo que você esteve um dia. E de repente, ela também precisa aprender a ser amável. Será amável se estiver tranquilo. Já viu alguém amável estressado? Já viu alguém amável com pressa? Já viu alguém amável com ansiedade? Nós voltamos lá no mantenha seus rins quentes e sua cabeça fria. Ria mais. Para você conseguir ser amável, você tem que ser tranquilo.
Ai, como que eu vou ser tranquila? A vida é dinâmica. Quebre os padrões. Porque todo esse dinamismo, todos os padrões usados até agora, eles não estão servindo de nada a não ser deixar as pessoas doentes, desgastadas, infelizes. Comece pela sua própria vida. Você tem o poder de escolha. Escolha sempre o melhor para você. Entre viver estressado e estar tranquilo, desenvolva a tranquilidade em você. Seja tranquilo, para que você possa ser amável. Aquilo que você quer receber dos outros, você precisa doar também aos outros. Quando se fala troca, não está se falando de barganha, está se falando de reação, de reciprocidade. Quando você é tranquilo e é amável com uma pessoa, ela vai ser amável e tranquilo com você. Ninguém vai ser estúpido com uma pessoa que é amável, que é gentil, que é educada. Reflita sobre isso. E estará tranquilo se estiver saudável. De tudo isso mencionado aqui, além da saúde da alma, estamos falando da saúde do corpo, espiritualidade e modo de vida intrínseco, a espiritualidade e cultura intrínseco, as duas coisas andando juntas, sabe? A interação harmoniosa do animal bípede e a essência. Um cuidando do outro. A essência precisa do corpo saudável para que ela possa continuar transitando no mundo físico e cumprir o seu propósito. E o animal, ele precisa contribuir para que a essência cumpra o seu propósito. Então, se você estiver tranquilo, se você for uma pessoa amável, consequentemente, você será uma pessoa saudável mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Ame as pessoas. E não estou falando de paixão, não estou falando de sentimento carnal, não estou falando de amor romântico. Estou falando simplesmente de amar ao próximo como a ti mesmo. Do uso da empatia, da reciprocidade, de saber que aquela pessoa diante de você é um ser humano igual a você, que passa pelos mesmos problemas, que tem os mesmos dilemas, em lugares diferentes, em situações diferentes, com pessoas diferentes, mas que sente as mesmas coisas que você. Ame as pessoas. Se você quer ser amado, você precisa amar primeiro. Sem se esquecer que você só pode amar alguém se você se amar primeiro. Ame você para que você possa amar o próximo e ame o próximo. Não preste atenção aos que você não pode amar. Existem pessoas no mundo
que por mais que você queira ser gentil com elas, amável com elas e amá-las, elas querem totalmente o contrário. Elas odeiam pessoas, elas não gostam de pessoas, elas não suportam gentileza, amabilidade. Então, simplesmente siga seu caminho. Não deseje mal, não queira mal, apenas siga o seu caminho. Deixe aquela pessoa lá, naquilo que ela escolheu para ela, no modo em que ela escolheu viver. Este é um resumão básico que serve para um dia, uma semana, por exemplo, que serve como fio de meada para ir desenvolvendo o que seria a filosofia oriental. Tudo gira em torno de a harmonia da alma e do corpo, da mente sã, do viver, do valor que se deve dar à vida e de viver o aqui e o agora. Desejo do fundo do meu coração uma semana maravilhosa, amável, cheia de sorrisos, de uma nova perspectiva e de uma chance para si mesmo, para começar a tornar todos os seus dias completamente diferentes. Nós nos vemos durante a semana, tá bom? Beijos na alma.